Bem-vindas e bem-vindos de volta à Jornada na Consciência. Vocês acabaram de fazer uma das meditações mais antigas registradas. Essa meditação do Oceano da Consciência, ela funciona depois que a gente entende da grandeza dos elementos, como a gente falou um pouquinho na aula sobre o elemento fogo. Porque a gente está tendo aqui uma série no Espaço na Atividade dos elementos. Pela primeira vez, as nossas meditações têm uma série. Então a gente falou de fogo, de terra, hoje é água. Mas eu vou explicar de novo. Quem não estava aqui não perdeu. De qualquer maneira, sejam bem-vindos, navegadores do Oceano da Consciência. Sejam bem-vindos. Tudo bem, hein? Eu não sei se eu posso levantar, se as pessoas de casa me veem. Eu acho que sim, eu vou tentar. Qualquer coisa eu mexo ali. Me pediram para não usar o microfone, por isso que eu estou projetando a voz. Mas isso é uma história para o elemento ar na próxima aula. Mas força muito você falar sem microfone? Não, a voz fica só um pouquinho mais cheia, né? Não, pelo contrário. Se eu forçar, é porque eu estou fazendo errado. Pronto. Acho que se eu fizesse muitas aulas, sim, mas é uma só. Pronto. Posso? Eu não quero atrapalhar. Não precisa. Pronto. É sagrado para mim poder estar falando com vocês aqui. Porque existem conhecimentos que eu acho que não se espalham pelas livrarias. Existem conhecimentos que têm potência vibracional. Quando a gente lê num livro, como muitas vezes, talvez centenas de vezes, eu li coisas em livros que os mestres me ensinavam, e eu achei interessante, mas aquilo não me impacta. Às vezes a gente viver, ouvir, sentir a vibração, transforma a gente. E algumas coisas que eu aprendi ali, vivendo no monastério, acordando ali tão cedinho, com aquelas pessoas, foram ensinamentos sem som. E aí, para mim, era um mistério, com coisas que eu tinha lido já 50 vezes. Eu voltava para o mesmo livro, depois de ter passado uns dias interagindo, meditando, interagindo com as pessoas já mais experientes, e eu lia a mesma frase, agora fez sentido. Parte disso é o nosso entendimento dos elementos, fogo, terra, água e ar. Gente, não é novidade para ninguém que o fogo existe. Ele é familiar na nossa vida. Terra, então, gente, se não tivesse terra... Uma vez eu conheci um xamã indígena e ele me perguntava: você já exerceu a sua gratidão às pedras hoje? Porque se não fossem as pedras, você ia cair no infinito do espaço. Pedras, chão, são indispensáveis. O dia que você estiver se achando grande coisa, lembra que você depende das pedras. Ele dizia. E aí ele ria e falava: eu sou um louco de pedra. Era uma figura. Então, fogo, terra, água, ar e o éter, a caixa, que a gente vai falar depois, são elementos muito conhecidos. Mas o que a gente falou na primeira aula, e que eu vou repetir, e aí depois eu vou falar só da água. Esses elementos não existem só aqui na matéria. E isso é uma revelação. Isso tocou muito meu coração. O fogo existe aqui como fogo. Mas ele existe no plano astral, ele existe no plano mental, ele existe no nível da alma, ele existe no nível do corpo de luz, ele existe no nível do Atman. Também a água, também a terra. A terra existe em outros níveis? Existe, mas ela é diferente. E também a água que a gente vai estudar hoje. O fogo, essencialmente, só para lembrar essa primeira aula, fogo sempre é a libertação da luz aprisionada. Se eu pego uma madeira e eu ponho fogo, havia ali uma energia que vai se transformando em luz, calor. Em mim,
quando eu me trabalho, através de um fogo da transformação, de um esforço, de um atrito, a gente vai libertando uma luz interior. O fogo é sempre a libertação da luz. E quando ele age nos planos mentais, são as suas ideias mais pesadas se desfazendo, liberando uma luz que ali havia ficado aprisionada, porque a gente estava com ideias antigas, arcaicas, tacanhas, ou simplesmente adequadas a uma outra época. Fogo é sempre a libertação da luz aprisionada, em qualquer nível. A terra é a recepção da criação. É a terra que faz que a criação possa acontecer, em qualquer nível. Se a gente não tem elemento terra na mente, a gente não consegue estabelecer ideias com continuidade. Uma pessoa sem elemento terra no plano mental, ela pensa uma coisa, mas não estabelece a criação daquela ideia. Ela já pensa na ideia seguinte, aí ela pensa na ideia seguinte, ela pensa na ideia seguinte. Percebe como esses elementos ocorrem mesmo naquilo que a gente considera super sutil? Então tem terra na cabeça? Tem terra na cabeça. E é fundamental, porque se você não tem terra nas emoções, as suas emoções não fluem de uma maneira estabilizada que pode te levar a trabalhá-las. Se você não tem terra no mental, você não consegue criar novas ideias e trazê-las para a matéria. Se você não tem terra no nível da alma, você não cumpre seu propósito. Olha como esses elementos existem nos vários níveis. E aí, a água. Bem-vinda à água, nosso assunto de hoje. A água, cada um desses elementos é lindo, mas a água é mais encantadora. A água tem esse dom da invisibilidade e, ao mesmo tempo, ela brilha, ela é translúcida, ela é cristalina. A função da água, esse elemento feminino que cada um de nós tem, esse elemento feminino que flui por todos nós, a função da água é uma função de cura, é uma função de movimento. Onde não existe água, não existe cura, não existe purificação. A função do elemento água, em todo e qualquer nível, é permitir que a cura, a purificação, a ligação, a vida vão acontecendo. E aí, quando a gente não tem essa água dentro da gente, a gente vai ficando seco. Tá vendo como é fácil? E tudo vai se ligando, a gente vai entendendo. A gente fica seco. Seco. Uma pessoa sem elemento água, você fala, e aí, como é que você tá? Tudo ótimo, tá bem. Não, tô super bem. Ok. E você, tá bom? O que foi? Tá rindo? Não descobri por quê. A pureza desse elemento água, em todos os níveis, ao ir tocando a gente, ela nos possibilita nos coligarmos a esse oceano da consciência. Porque a água tem a habilidade de espalhar-se além da prisão da matéria. A água se molda. A água não é presa por nenhuma cor, ela é translúcida. E assim, quando a gente se conecta com o elemento água, a gente está se conectando com a origem da consciência que permeia todas as coisas. Esse mantra que a gente fez na meditação chama mantra Pushpam, que quer dizer mantra da flor. Om Yopam Pushpam Veda Pushpavan Prajavan Pashuman Bhavati. A gente está pedindo que do oceano da consciência as flores vão se abrindo e a flor da sabedoria em mim se abra, na humanidade se abra, a flor da clareza. Mas o atributo principal da água, gente. Então a gente viu que ela é flexível, feminina, mas se você tiver que lembrar uma só coisa da água, assim como o fogo é a libertação da luz, a terra é a recepção da criação, a água é a dissolução. Ela dissolve. E é por isso que ela tem o poder de cura. Quando a gente permite-se ter água, a gente deixa de ser seco, ela vai dissolver em nós a poeira das ideias antigas. Ela dissolve em nós certas dores. A água é o solvente universal em todos os níveis da consciência. Quando você tem a água, você pode dissolver mágoas.
Quando você tem a água na consciência, você dissolve a si mesmo no infinito oceano. Se você for lembrar só uma coisa do elemento água, ela dissolve tudo, mas não dissolve jogando fora. Como que a água dissolve, gente? Ela dissolve e acolhe dentro dela. Ela dissolve numa infinita pureza que ela tem. E é isso que permite que a gente se transforme. Para eu poder estar aqui hoje, o Satyanata, de há 10 anos atrás, teve que deixar de existir. Porque eu precisei aprender tanta coisa. Muitas vezes através de erros, outras vezes aprendendo pelo amor. Porque a gente aprende pela dor quando é com ego. Porque o ego cria estruturas. E as estruturas têm que ser demolidas ou dissolvidas. E a gente aprende então, pela dor através do ego e pelo amor na alma. E aí esse aprendizado que eu fui tendo foi desfazendo o Sati de há 10 anos. Há 10 segundos. Há 10.000 anos. O elemento água, então, foi pegando aquelas partes de mim, e sendo que a água é infinita, a água daqui não, a água daqui suja. Mas a água que a gente está falando como elemento cósmico, ela se conecta numa fonte maior. Tudo aquilo que não era ligado no infinito, a água é ligada no infinito. Percebe a grandeza desse elemento? E ainda assim, potente dessa maneira, diferente do fogo, libertando a luz transformadora, a água é discreta, a água é transparente, a água é poderosa, mas a água é acessível. A gente tem medo do fogo, mas a água é tão mais fácil de manejar. Ela tem que ser guardada dentro da gente, sempre lembrando que essa água que está em nós é conectada ao divino oceano da consciência. Nossa, achei algo em mim que eu não estou conseguindo dissolver, mas o oceano vai aceitar. E eu solto no oceano da consciência. E talvez a próxima vez que vocês entrarem no mar, vocês vão falar, oi, oceano pequenininho, que também faz parte do oceano da consciência. Porque ele é ligado e ele é simbólico. O fogo liberta a luz aprisionada. A terra permite que a criação ocorra através da semeadura, o elemento terra. E o elemento água dissolve, cura e coliga com o oceano infinito. Dissolve, cura e nos liga ao oceano infinito da consciência. É por isso que de lá brotam essas flores da sabedoria, da alegria, da alma, porque essas flores não são flores ligadas à matéria. A gente está falando de flores, de conhecimentos, de vibrações muito elevadas. Não é uma flor de algo que exista aqui. As flores desse infinito oceano são sabedorias da nossa alma, não da nossa cabecinha. Então, dentro de você, se você quiser, agora que você já entendeu, assim, espera, que fogo é o libertador da luz. Você está sentindo um fogo de fazer algo, é porque tem uma energia em você pronta para iluminar um novo caminho da sua vida, o seu fogo. Se você faz as pazes com a terra, você percebe que sem a terra não há criação. E que às vezes a gente tem ideias ótimas. Se não tem um pouco de elemento terra, a gente não vai conseguir criar. Então a terra é a criação em qualquer nível da existência.
E além da terra, existe água. A água é cura, dissolução e reunificação no infinito oceano. Porque diferente da terra, que a gente tira um pedaço e a gente põe de volta e não encaixa direito, diferente do fogo, que transmuta tanto que não deixa nada, a água, o que a gente tirar, na hora que a gente for pôr de volta, ela acolhe. Se eu pego um balde de água e tiro do oceano, e eu vou pôr de volta, o oceano não fala que não quer mais. O fogo já queimou. A terra não encaixa direito. Mas a água, gente. Então, quando eu me retiro do oceano da consciência, me achando Satyanata, eu sou essa pessoa separada. E aí eu medito profundamente, vejo essa água infinita. E a minha água, a minha consciência volta para a consciência infinita. Como se eu nunca tivesse saído dela. E aí vem a cura de um monte de coisas. O elemento água no plano astral é ligado às nossas emoções. Às vezes a gente sonha com grandes águas e temos que descobrir qual é a vibração daquele sonho. Pode ser um grande oceano da consciência numa vibração elevada, ou pode ser que a gente esteja com dificuldade de lidar com grandes emoções aqui, no plano mais próximo, no plano etérico, astral. E a maneira que a gente aprende a lidar com essas emoções que são ligadas ao elemento água é entender que elas são energias fluidas que a gente pode redirecionar. Se alguém te dá um copo de água gelada, você já pensou que algum dia aquela água já esteve quente? Sabia que a água que a gente bebe tem milhões de anos? Isso vocês talvez não tivessem pensado. As moléculas de água, cientificamente falando, do planeta Terra, milhões e milhões e milhões e milhões de anos. Gente, aquilo ali já foi suor de dinossauro. Não estou brincando. Porque os processos que geram água na Terra são muito pequenos. Fotossíntese e alguns outros poucos processos químicos que geram água, não dá para encher o oceano. O que gera mais água numa área veio do espaço. E essa água que existe há tanto tempo, ela vai sendo purificada e depois ela se suja. Ela esquenta e ela esfria. Ela fica barrenta e depois ela se limpa, não é verdade? As nossas emoções também. Às vezes você sente uma raiva, aí você fala, que horror, eu estou com uma raiva. E claro, a gente pode querer tirar aquela energia da gente. Mas existe outra técnica, que é você estando próximo dessa consciência do infinito oceano, você falar, não, eu vou purificar essa raiva. Eu vou transformar essa raiva em uma ação transformadora. Olha, eu tenho aqui uma mágoa. Mágoa também é uma emoção. Mas se você, em vez de descartá-la, você purifica aquela energia, conhecendo a cura do elemento água, você transforma aquela mágoa em um novo entendimento. Porque toda mágoa veio de um entendimento errado. Ou você não entendeu quem aquela pessoa era e se magoou. Ou você não entendeu o que você estava passando e se magoou. Ou você não entendeu o assunto e a comunicação. Toda mágoa é algum engano. E aí a gente pode trabalhar aquela energia. Então, entender o elemento água é se conectar com uma fonte pura, na qual existe um infinito oceano da consciência. Entender o elemento água é aceitar-se dissolver-se para voltar purificado e renovado, como nos melhores banhos, do melhor mar, da melhor cachoeira. Entender o elemento água é perceber que a cura existe porque a diluição existe. Você só pode curar aquilo que foi sendo dissolvido, que não faz mais sentido em você. Quer ver um exemplo de cura? Quando eu subo de vibração e eu decido me dedicar e me tornar monge, a minha coleção de
carrinhos de quando eu era criança perde significado e meu apego se dissolve na nova versão de mim. E aquele carrinho pode ser doado para alguém. Percebe que eu fui curado porque algo se dissolveu, meu apego se dissolveu, porque a minha vibração subiu. A cura é a dissolução do que nos tornava doentes, conforme a vibração sobe. E é por isso que a água, o elemento água, é o guardião dessa cura. Porque ele acolhe na gente o que não estava bom. Ela vai que dissolve o que a gente não precisa e nos acolhe no infinito mar da consciência. Isso é água. Então, quem tem água corretamente dentro de si é adaptável no mental, é compreensível, é perceptível, lida bem com o feminino. Isso é o elemento água. E a gente trabalhando isso dentro de nós vai ter uma vida muito diferente. Então, por último, eu quero deixar para vocês a seguinte sugestão. Amem a água, feita de moléculas, mas não é dessa água que a gente está falando. A gente está falando da água cósmica, da água sagrada, do oceano da consciência, de você se dissolver no infinito. A gente está falando de uma água que existe no plano astral, sendo tingida com o sabor das nossas emoções, que a gente pode purificar. A gente está falando da água sublime, que forma um oceano, onde tudo existe. Lembre daquela água e comece sempre de lá para cá. A mais pura, traga para cá. Tem uma chave mágica e acessível aqui. Se eu quero me conectar com a água cósmica, eu já tenho tantas experiências com a filhotinha dela, a aguinha. Eu lembro do mar, eu consigo visualizar o oceano da consciência. Eu lembro da água brilhando cristalina com o sol batendo, eu consigo lembrar da pureza dela. Eu lembro da água no meu banho, tirando a minha poeira, e eu consigo meditar, me dissolvendo daquilo que eu tenho que me adoece, buscando a cura. Essa água aqui nos lembra da água infinita, e é a água infinita que a gente tem que buscar. Percebe como criar um relacionamento diferente com os elementos é poderosíssimo no caminho espiritual? O fogo é a libertação da luz aprisionada. A terra é o acolhimento da criação para que a criação ocorra. E a água é a dissolução para que tudo pertença ao infinito oceano da consciência. E ela é pura, porque ela é o infinito oceano. Nada é suficiente para sujar essa água, porque ela é o infinito oceano da consciência. Eu sei que essa aula é avançada, mas eu confio tanto em vocês. Então respirem, soltem o ar, sintam a água. E aí eu pergunto humildemente, consegui explicar? Fez sentido? Tudo bem? Querem perguntar? Fiquem à vontade, eu vou beber, adivinha o quê? A gente tem que entender os elementos, mas na versão superior deles. Não adianta eu me concentrar no fogo e ficar fogo, fogo, fogo para libertar a luz. Posso virar um piromaníaco. Tenho que me concentrar na versão superior desse fogo. A água também, gente. É bom beber água, mas eu quero a água cósmica. A água que dissolve as energias. A água que acolhe todos os seres do universo. Alguém quer perguntar algo? Alguém quer perguntar algo? Talvez eu tenha. Não sei se eu vou saber explicar. Quem já foi embora do outro plano, como que tem essa água? Todos os elementos existem até a próxima camada do universo. A próxima camada eu não tenho muitas notícias. E realmente a gente está numa das primeiras camadas do universo. Aqui a gente tem vários subníveis. Quem não está aqui é simplesmente porque está sem o corpo de carne. Mas a pessoa ainda tem o corpo
de energia, o corpo de prana, o corpo astral, o corpo mental, ainda tem a alma, ainda tem o Atma, que é a essência da alma. Então lá existem versões desses elementos. Lá existe um fogo que não é a simples combustão, mas também é a libertação de algumas outras luzes que estavam presas. Então, por exemplo, às vezes as pessoas têm uma visão de um mestre, de um Buda, de um arcanjo, e aí aquele ser vem cheio de luz. O que ele está fazendo ao emanar toda aquela luz? Ele está chegando e com a vibração dele, certos núcleos que estavam acanhados estão libertando o que eles têm de mais sutil. Porque a luz é a sutilização de algo. Eu tinha uma madeira, eu sutilizei, ela virou luz. Água. Só que não é essa água. É uma água desse princípio curador, mas mais sutil. Quanto mais você sobe de vibração, em planos mais elevados, porque aí tem os planos que a gente vai quando a gente está entre encarnações. Aí tem os planos mais legais ainda, de quando a gente já é um grande mestre. Um dia a gente chega lá. Aí tem planos mais elevados ainda, que são planos onde estão os coordenadores da evolução de todos os seres. Planos muito elevados. E lá, a gente talvez não veja uma jarra de água, mas vai existir água como pulsação, como conceito purificador, como conexão com o universo infinito. Então ela vai existir mais como conceito, energia e ideia do que como gotinhas. Quanto mais a gente está aqui, mais existe como gotinhas. Consegui explicar? Mas lá tem árvores, lá tem... Aqui é diferente, aqui é muito bruto. A gente, como eu vou explicar? Gente, os outros planos são em 4K, isso aqui é tudo VGA, é tudo fita VHS. A gente aqui embaixo está bem pobrezinho. Ajudou? Dentro do pobrezinho, olha que beleza que tá aqui. A beleza daqui já é linda, mas existem seres como essas flores, elas são seres vivos, inclusive, que elas conseguem expressar o potencial delas. E é isso que nós humanos queremos fazer. A gente tem o potencial de gerar tanta beleza e tanto amor. E todos temos a capacidade. Essas flores conseguiram. Tem pessoas que não conseguem. Tem pessoas que são menos bem-sucedidas no plano de alma do que essas flores. As flores estão de parabéns. Tem pessoas que ainda vão precisar de umas vidas. E tudo bem. Tudo bem. É como se no plano superior existisse menos matéria e mais, não sei se é sentimento, emoção, é isso? Os primeiros planos superiores têm mais sentimento e emoção. Acima deles não tem sentimento nenhum. O pensamento é absolutamente claro, sem emoção. Então o amor deixa de ser uma emoção. É uma vibração essencial, bem mais elevado do que o amor que a gente costuma sentir. Acima do plano mental, tudo ocorre com vibrações de luz e conceitos, que é o plano da alma e o plano de luz. Plano búdico também chamado. Mas aí mais do que isso, eu não tenho... Meu crachá não passa na porta. Eu vou precisar de mais uns 1000 anos para a gente poder falar disso. Repete a pergunta do pessoal. Desculpem, ela perguntou se nos planos superiores, então, aqui tudo é muito material, sentimento só na primeira camada superior, depois vai ficando ainda mais sutil. Né? Eu vou repetir as perguntas, sim. Alguém mais quer perguntar? Gostoso, né? Então, eu tinha uma pergunta ali, depois... Tá lógico. Pois não? Oi. Para aplicar esse conhecimento no dia a dia, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a diferença entre o fogo e a água, no sentido de uma questão concreta. Então, o fogo, ele transmuta em luz. A água dissolve. Uhum. Quando que eu sei em que momento que eu busco o fogo, a chama, ou a digestão, a purificação através da água? A sua alma tem essa sabedoria e a gente vai usar todos os elementos ao mesmo tempo. Mas vamos dizer, por exemplo, que eu tenho um trauma. Eu quero lidar com aquele trauma, está um pouco complicado. Terapia é sempre recomendada, gente, ajuda muito.
Mas a gente pode acelerar esse processo trabalhando com a energia diretamente. E aí, vamos dizer que eu visite ali o trauma que eu tenha e eu encontro nele algo que me parece profundamente incômodo. É a alma e a intuição que vão dizer qual elemento a gente vai usar. Mas vamos dizer que eu não capte a minha intuição direito. Eu pego aquele elemento e eu falo, vou tentar queimar isso aqui. Se eu tento, e aquilo ali começa a se tornar incômodo e dolorido, eu vou parar e tentar simplesmente dissolver e perdoar. Ou eu vou colocar com o meu celular e ele vai direto sem Wi-Fi e a gente vai... Dá para ouvir, Flávia? Tá bom. Oi. Sátia, a pergunta é... Pergunta para eles ouvirem. Vou perguntar. A pergunta com relação às catástrofes naturais que acontecem na Terra, com água, com fogo. Essas são as emoções humanas de alguma maneira aparecendo? Por que elas acontecem? E como que a gente poderia ajudar em termos de pensamento e meditação? Sabe que essa é uma das perguntas muito interessantes que eu tenho até a honra de falar que eu não sei a resposta. Eu vou te contar o que eu já investiguei. Então essas catástrofes naturais, terremotos e maremotos e vendavais e furacões já aconteciam antes da humanidade estar aqui. Entretanto, se a gente lembrar que existem faixas vibratórias no universo, como se existem canais de TV a cabo. E a gente está nesse canal, que é um canal de atrito, de quebra, de catástrofes. Eu escolho uma coisa, dá errado, a gente briga. O ponto que a humanidade está é um ponto de atrito, é um ponto de colisão. A gente está aqui fazendo uma experiência de alma que não é uma experiência de alma fluida. A gente vai sair da colisão e transformar em concordância. Não é esse o nosso objetivo? Mas cada um de nós escolheu estar aqui nesse lugar onde as pessoas se acotovelam. Então a vibração que a humanidade escolheu, o cenário do teatro, é um cenário onde ainda existem essas coisas. E o quanto que a vibração humana causa ou simplesmente é o cenário, eu não sei. Mas se a humanidade mudar de nível vibratório e a gente não mais tivesse esses atritos e esses conflitos, a gente não estaria num planeta como esse. A gente estaria num planeta muito mais calmo geologicamente, em termos de natureza, em termos de terremotos, em termos de furacões. Porque isso tudo é um reflexo do que a gente precisa passar e aprender. Então, a nossa sala de aula tem tudo a ver com a série que a gente está cursando. E se a gente se transformar, ou a sala de aula melhora, porque isso pode acontecer, grandes energias vão transformando a Terra, ou a gente muda de sala de aula, também pode, não tem o menor problema. Então sim, existe uma ligação, mas ela não é uma ligação causal simples, de que um pensamento negativo nosso causa um terremoto. É mais uma ligação de unidade. Os nossos pensamentos baixos e caóticos têm tudo a ver com o caos que às vezes a gente vê por aí. Consegui responder? Sim. Isso que eu não sei. Não sei mesmo. Mais alguma coisa? Meus amigos de alma, amigos. Vem com o pessoal de casa, claro. E agradeço a paciência de vocês, gente. Diga. Aqui na matéria, a água está nos 3 estados, sólido, líquido e gasoso. Sim. Como está a transmutação da matéria se processo em níveis mais sutis?
como essa transmutação da matéria se processa em níveis mais sutis. Todos os elementos interagem com outros, todos. Quando a água interage com o elemento fogo, quando a água interage com o elemento ar, ela vai adquirindo outros simbolismos e outras possibilidades. Então a água que a gente fala aqui, ela principalmente se apresenta nessa forma líquida, e é por isso que a gente experimenta essa água da forma líquida. Quando a água se aproxima do elemento ar, do elemento fogo, ela vai gerar vapor, ou ela vai gerar outros estados dela. Quando a água está longe do elemento fogo, e ela se aproxima do elemento terra, ela vai virando gelo. Mas isso, assim como a terra misturada com a água vira lama, assim como o fogo misturado com o ar pode virar um incêndio, isso tudo são interações dos elementos. A forma mais pura que a gente pode ver dos elementos é essa forma da água líquida, porque o ar também, se comprimido o suficiente, vira um líquido. Porque o fogo, quando ocorre no espaço, ele não sobe. O fogo é esférico no espaço. Então, para a gente aprender agora, a gente tem que pegar o que ocorre nessa etapa da sala de aula. Nessa etapa da sala de aula, o fogo é essa coisa que sobe, o ar se espalha como um gás e a água é principalmente líquida. Conforme a gente vai saindo daqui da matéria e aprendendo só com a essência cósmica, eu não sei se a essência cósmica da água vira gelo. Possivelmente não, mas a manifestação dela sim. E aí conforme a gente vai evoluindo, a gente vai mais na essência pura. E é isso que a gente tem que... Esse é o nosso objetivo. Bem? Tem mais uma lá, diga. Como a ligação desses elementos com os chakras? Tem, inclusive eu estou escrevendo um livro sobre os chakras, eu estava estudando isso ontem. Os 5 primeiros chakras são ligados aos elementos, o 6º e o 7º não. Então, eles ligam o primeiro com o elemento terra, então Tamas, o primeiro elemento terra, o segundo com água, o terceiro com ar, o quarto com fogo e o quinto com Akasha. Akasha é o nome do éter. Mas só os 5 primeiros chakras, porque os 5 primeiros chakras interagem muito com a matéria. Quando a gente chega no 6º, ele é a visão do plano divino. E o 7º é a conexão com o divino infinito que todos nós temos. Então eles não interagem muito com a matéria aqui. Mas então são 5 elementos dos 5 primeiros chakras. Ainda bem que você perguntou logo depois de eu estudar. Diga. Eu vou repetir a pergunta. Ele perguntou se os chakras são ligados... Desculpe. Os chakras são ligados a esses elementos. Sim. Diga. Vou repetir a sua pergunta. Pela astrologia, esse ano, a gente teve cada mais movimento de águas, e Júpiter é um planeta que expande justamente de peixes. Hoje é um dia, pela astrologia, maior conexão espiritual, já que Júpiter está junto de Netuno. Você percebe nesse momento, como esse ano, como um ano de mais cura, de mais possibilidade de cura, já que está muito ligado à água? A astrologia é uma coisa interessante, eu brinco que é como ela nos afeta, sem dúvida, mas tem muito do nosso livre-arbítrio dentro. E certos ciclos, principalmente da astrologia cíclica, parecem um pouco Wi-Fi, que está lá, mas aí você tem que ter o equipamento certo para pegar e fazer aquilo realmente fluir na sua vida. E você pode utilizar aquilo a seu favor. E essas ondas que vêm abrindo possibilidades para a humanidade, essa que você falou é muito linda, Júpiter em peixes. Conjunção com Netuno, você disse? Então, tudo isso, em uma humanidade que está vindo de brutal, está vindo de um elemento terra de baixa vibração, está vindo, tentando resolver esse elemento terra através de um fogo também, de guerra e de atrito, de briga e de separatismo. Eu fico muito alegre com a possibilidade dessa água de cura se aproximar. Como eu te falei, as pessoas captam as influências astrológicas dependendo da própria antena.
Eu espero que a humanidade possa ter grandes antenas e encontrar uma cura como essa conjuntura está nos trazendo. Eu não sabia, eu fico muito feliz do que você me conta. Eu estudei astrologia no monastério e Júpiter, na astrologia indiana, é chamado de Guru. Então, Guru, que é o libertador espiritual, o signo de Peixes, nos trazendo essa água curadora, em conjunção com Netuno, é uma oportunidade linda, tomara que a gente use. A gente hoje está usando muito bom, porque hoje é o dia da conjunção exata, né? Então, hoje é o dia da astrologia mais... Se eu te contar que eu não tinha a menor ideia, minha alma decidiu tudo e não me contou. Acontece sempre. O seu Wi-Fi astrológico Tá bom, né? Tudo é questão de antena. Na hora que você falou que ia falar de água, eu falei assim, como assim? Deve ter a ver, né? Fazia a menor ideia, minha alma sabia. Não, assim. Intuição tem dessas coisas, gente. Intuição às vezes conta pra gente a ficha inteira, às vezes ela manda só uma linha, fala vai. Eu estou aqui com muita vontade de perguntar sobre astrologia mesmo, porque Sim. Eu já fiz mapa astral. Tem gente que entende melhor que eu, que aparentemente. Então, mas eu já fiz mapa astral, e aí fala, você é muito terra, tem que ter ar, elemento água, fogo, essas coisas. E me explicou mais ou menos do jeito que você estava explicando mesmo, desse equilíbrio, né? Sim. Que o corpo tem que ter, que o signo tem um pouco disso, né? Eu sou bem leiga, mas quando você começou a falar, eu já comecei... Verdade. Ela está perguntando, você terminou a pergunta ou... Ela está contando pra gente, pessoal de casa, que na nossa astrologia também, a gente vem com uma estrutura energética que vai influenciar o corpo, que influencia a personalidade. Personalidade é uma coisa temporária, dura uma vida só. A alma vai tendo várias personalidades, assim como a Fernanda Montenegro tem vários papéis. Então, mas nessa vida, a gente é muito influenciado pela astrologia desta vida. Então, eu, por exemplo, aprendi a trabalhar com o meu elemento fogo. Eu tenho um elemento fogo que precisou de trabalho, porque ele é intenso, porém não é duradouro. Então, eu precisei aprender a utilizar o meu fogo com consistência, que ele não tem naturalmente, porque o único fogo que eu tenho é Áries. Então, explode e depois fala, não tem mais. E aí eu aprendi a ter esse fogo duradouro, mas não tacar fogo em tudo. Então, esse trabalho de... Eu não sou ariano, é minha lua em Ares. Então, eu precisei... O ariano é bem assim, né? Essa explosão. E aí, então a gente vai trabalhando na nossa personalidade também. Eu sou o Sati. Então, mas alguém quer perguntar? Tem, alguns estudos que eu fiz de outros livros, foi muito bom você ter esclarecido dessa forma, porque dizia que quando eles iam lá nos Himalaias, esses meditadores da montanha, porque eles tinham acesso a essa neve, e essa água era um portal para essa energia, estados de consciência mais elevados. Então, você falando dessa forma, que essa água é cósmica. Então, ela está mencionando que em certos livros falam que os meditadores iam lá para o Himalaia, porque ao terem contato com as energias puras das águas e das neves de lá, eles conseguiam se sintonizar em coisas fora desse canal da TV, né, gente? Em outras dimensões mais elevadas. Mas aí, Flávia, a gente entra em outro ponto, que é, assim como a gente tem os chakras e os meridianos e os nadis, assim como o fígado não é no mesmo lugar do que o ombro, o planeta Terra também tem locais com energias e portais diferentes. E às vezes você está num lugar onde tem um portal consciencial. De novo, gente, é igual ao Wi-Fi. Se você passa lá e você não tem boas antenas, você passa num grande portal de energia e você está tirando foto e postando no Instagram. Não adianta nada. Mas o planeta Terra tem locais de vibração mais elevadas ou menos. Se você se sintonizar, você vai ver que em alguns locais as versões cósmicas dos elementos se manifestam mais. Por exemplo, em certas montanhas que eu visitei, o elemento terra era de uma qualidade muito superior à vibração do elemento terra em outros lugares. E aí eu sentia
e me tocou muito, as minhas meditações foram muito poderosas, porque ali havia na Terra a preservação de um elemento terra. Como? O que é o elemento terra? É recepção da criação. E aquela montanha era uma receptora da energia de criação aqui. Não energia de criação de vamos fazer um tijolinho, mas de criar o plano divino para a Terra. Aquela montanha era um grande receptor, onde eu tive algumas meditações. Então, sim. A aula de hoje está interessante, eu estou gostando de vocês que puxam as perguntas, né? Então, a luz se manifestando. Alguém quer perguntar mais algo? Eu não quero prender vocês também, fiquem à vontade. Como é que a gente apura, né? Como é que a gente fica com o Wi-Fi melhor através de meditação, de iniciações? Como é que a gente fica com o nosso Wi-Fi melhor e a nossa intuição melhor? Duas maneiras surpreendentes que eu treinei há anos, que precisa de bastante consistência. A primeira é que a maneira que a humanidade vive é uma maneira tão dissociada da intuição que se você pensa igual todo mundo pensa, você está cortando e podando a sua intuição o tempo todo. Se as pessoas começam a chegar para você e falam, nossa, mas você não faz sentido, ótimo, você está começando a treinar a sua intuição. Enquanto está todo mundo concordando, você está matando a sua intuição. Isso não quer dizer que você vai virar uma pessoa louca ou perdida, porque você está sendo sim coerente, mas coerente com o seu eu interno. Então, primeiro ponto, cuidado com o pensamento de manada que assassina a intuição. E segundo, a intuição se manifesta quanto mais você a ouve. Quantas vezes eu cheguei num restaurante lá no começo de treinar a minha intuição, eu olhava o cardápio, aí eu tentava intuir, o que é bom? Aí falava assim, pede esse. Aí eu falava, não, mas esse eu não gosto, vou pedir esse. Vinha uma comida ruim. Ó, tá bom, vou ouvir melhor a intuição. E eu fui me treinando. E às vezes eu tinha captado errado. Não é que era intuição. É que alguém na mesa do lado tinha falado que a lasanha era boa. E aí, devagarzinho, quanto mais você segue a intuição, mais potente ela fica. Porque você realmente cria um canal desobstruído. Ela vem, fala, vai. E aí você primeiro vai e depois você pergunta, mas por quê? Você já está indo enquanto pergunta. Então, Emoção, então assim, impulsiva? impossível. Então se eu for seguir tudo que eu penso, porque às vezes eu posso imaginar que seja uma intuição. Eu quero te agradecer pela pergunta, porque impulsividade e intuição são coisas diferentes. É, eu sei, mas eu posso confundir lá dentro e achar que isso é a minha intuição. Vamos lá. Então, algumas dicas da gente identificar o que é impulsividade e o que é intuição, tá? A intuição é super bem educada. Super, uma dama. Ela vem da alma. Então, a impulsividade vai falar assim, vai lá e briga com ela. Vai lá, vai, ela merece. Vai, briga com ela. Briga, vai, é agora, briga, ela merece. Você sabe que ela merece? Vai. Isso é impulsividade. A intuição falaria assim, diga para ela que você não gostou. Aí você pergunta, quê? E esse quê, a gente pergunta de boa, porque a gente ouviu. Fala de novo, intuição. Aí você passa um dia, não fala com ela, aí 3 dias depois aquilo ainda está machucado em você, aí vem assim, agora é a hora de você expressar para ela que aquilo não foi legal. Então, é de uma educação a intuição. É de uma colocação e ela não se repete, ela não te empurra. Ela tem a autoridade da alma. Isso vai ajudar. Porque a impulsividade não tem nada disso, ela faz barraco. A intuição, aqueles que são tementes a Deus, falam que é a voz de Deus. Né? Eu acho que, se a gente lembrar que a gente é conectado ao divino, são as fagulhas divinas,
e a alma é Deus falando com a gente, que a gente é parte de Deus, então sim, a intuição fica sendo a voz dessa pequena parte de Deus que nós somos. Que lindo, a intuição salva não só a nossa vida, sabe, mas salva o caminhar da nossa alma. Porque eu fico e eu te ajudo. E é literalmente a vida física, né? É a vida física. Eu estou aqui porque eu escutei a voz de Deus. Fico muito feliz. A voz de Deus que é a intuição. Hã? Que é a intuição. Que é a intuição. Eu chamo de voz de Deus. É um nome bonito. Muito bem, gente. Alguém quer perguntar mais algo? Então eu agradeço a dedicadíssima equipe técnica que não se desesperou, respirou profundamente, dissolveu os problemas do grande oceano da consciência. Eu agradeço vocês de levarem tão a sério um assunto que a gente está aqui falando com graciosidade, leveza, mas é muito sério. Esses elementos, se a gente acha que eles existem só aqui, é uma existência pobre. O fogo é a libertação da luz. O elemento terra é o acolhimento da criação. E o elemento água é a dissolução e a cura. Se a gente carregar isso na gente, a gente tem outra vibração e outra relação com o universo. Bem? Eu agradeço aos mestres que ensinam tanto. Agradeço aos elementos e aos protetores e a vocês, almas lindas. Muito obrigado. Tenham sempre namastê. Namastê. E aí, semana que vem tem online. E depois vai ter éter. Que aí também vai ser bem uma aula bem de outro nível. Tá bom? Namastê com muito amor. Pode.